Semana falando de assuntos parecidos. Como eu já te falei na abertura, Ciro Nogueira, Antavírus, caso IP e mais um montão de assunto que é muito importante que surgiu nas últimas horas, no final de semana e que a gente juntos vai explorar aqui para você começar a sua semana muito bem informado. Vamos então lá para metrópolis.com ler o que a gente tem de Ciro Nogueira, já que daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, a gente vai fazer uma entrevista com o Cacai, que é o advogado do Ciro Nogueira. Lembra? Foi o Cacai que falou primeiro sobre todo o caso do Ciro, à frente da casa dele, ali na rua do Ciro Nogueira, no dia da quinta fase da Operação Compliance Zero, que ele foi o alvo principal, já que pela primeira vez a Compliance Zero, a operação da Polícia Federal sobre o caso do Banco Master, chega efetivamente ao Congresso brasileiro e coloca no centro disso tudo uma relação forte, de acordo com as provas da Polícia Federal, entre o banqueiro Daniel Vorcaro e um parlamentar muito importante, um grande nome do Centrão brasileiro. A Milena Teixeira hoje já abre a coluna dela em metrópolis.com com essa informação aqui. Prefeitos do Piauí, que é o estado do Ciro Nogueira, abandonam o senador nas redes após a ação da Polícia Federal. Ano de eleição, Ciro Nogueira gostaria inclusive de tentar mais a renovação, da vida dele no Congresso, mas o que os nossos analistas têm trazido aí de apurações é que o senador está sendo abandonado e agora pelo próprio estado, pelos prefeitos do Piauí. É a Milena que traz os detalhes. Aliados do senador Ciro Nogueira, do PP, lá no Piauí, têm evitado defender o parlamentar após a operação da Polícia Federal. Esse é um movimento muito comum toda vez que tem um grande político assim dentro de algum caso importante de crime. Prefeitos aliados do senador Ciro Nogueira lá no Piauí, principal reduto eleitoral do parlamentar, têm evitado se manifestar nas redes sociais sobre a operação da Polícia Federal que mirou o ex-ministro da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro. A PF realizou essas buscas e apreensões na casa do Ciro Nogueira, lá na semana passada, como você acompanhou muito bem aqui na quinta fase da Operação Compliance Zero. Buscas e apreensões em endereços ligados a Ciro, no estado, lá no Piauí, em Brasília também, em São Paulo e Minas São Paulo e Minas estiveram também dentro das buscas e apreensões, mas ligadas ao Ciro Nogueira foram no Piauí, uma loja de motos, ligada à empresa do Ciro Nogueira com o irmão, e também aqui no Distrito Federal, não no gabinete dele, lá do Congresso, mas na casa dele, onde o Cacai falou pela primeira vez à imprensa. Isso tudo deflagrado lá na quinta-feira, a quinta fase da Operação Compliance Zero. O presidente do PP é apontado como um dos supostos beneficiários do esquema investigado envolvendo o Banco Master, instituição comandada pelo empresário Daniel Vorcaro. E a Polícia Federal coloca aqui o Ciro Nogueira como esse grande amigo da vida do Daniel Vorcaro, ele falando para a noiva que o Ciro Nogueira era exatamente essa figura e que ele teria essa grande figura do Centrão dentro do Congresso para trabalhar pautas importantes para o Daniel Vorcaro, como aquela emenda lá atrás sobre o Fundo Garantidor de Crédito, aumentar o teto do FGC de R$250 mil para R$1 milhão, já pensando Daniel Vorcaro que encontraria problemas com o Banco Master lá na frente, porque era um esquema que em algum momento ficaria insustentável e que isso ajudaria muito na devolução do dinheiro de quem teve todo o prejuízo com o Banco Master. Ficaria menos para ele devolver esse dinheiro e mais para o FGC. Vamos subir aqui a foto do Ciro Nogueira para continuar acompanhando essa apuração da Milena Teixeira. Prefeitos das 3 maiores cidades do Piauí, considerados próximos ao senador, como o Silvio Mendes, do União, lá de Teresina, o Francisco Emanuel, também do PP, de Parnaíba, e Antônio Reis, do PSD, de Floriano. Não comentaram publicamente as denúncias contra o parlamentar até o momento, ou seja, não saíram em defesa do Ciro Nogueira. Estão esperando para saber o que vai dar desse caso todo. A avaliação entre aliados é de que essas lideranças preferem evitar, nesse momento, qualquer associação pública ao senador diante da repercussão da operação. E apesar do silêncio dos aliados, pesquisas realizadas por integrantes do PT no estado indicam que a ação da PF ainda não teve impacto significativo sobre o eleitorado piauiense. Esse também é um ponto bastante interessante que a Milena traz aqui. Embora esses parlamentares, esses prefeitos estão se afastando do Ciro Nogueira, na opinião pública, ou seja, no eleitor,
o caso do Ciro Nogueira ainda não está circulando, efetivamente. E segundo esses levantamentos do PT, o Ciro segue mantendo a força política, principalmente nas cidades de menor porte do interior. E é isso, ela traz o resumão da quinta fase da Operação Compliance Zero. Então a gente já abre com mais informações do Ciro Nogueira para você já ir se lembrando melhor do caso dele, já que daqui a pouquinho, às 8 da manhã, a gente tem entrevista exclusiva com o advogado dele, o Cacai. A gente separou mais uma notícia sobre isso tudo, porque